Olá, gente. Meu nome é Silvana, eu sou professora de matemática e a aula de hoje é sobre circunferência, raio, diâmetro, centro, corda, arco. A gente vai conhecer um pouquinho sobre os elementos de uma circunferência. Espero que vocês gostem da aula. Não esqueçam de curtir, de compartilhar e de se inscrever no canal, tá ok? Vamos lá? Circunferência. Bem, aqui na minha mão eu tenho um círculo, mas não é sobre ele que a gente vai falar. Vamos falar apenas sobre a circunferência. Simplesmente isso. Tá? Esse é o assunto da aula de hoje. Circunferência é uma região no plano formada por pontos equidistantes de um ponto fixo chamado centro. O que quer dizer isso? Aqui eu tenho a minha circunferência. O que está falando aqui? Que é uma região no plano formado por pontos equidistantes de um ponto fixo chamado centro. O que é equidistante? Se eu falar equivalente, que vale a mesma coisa. Equidistantes que estão à mesma distância. Olha, para eu fazer essa circunferência, eu peguei essa distância, no caso aqui 6 centímetros, tá? E fui girando com o compasso. Se eu medir aqui, 6 centímetros. Se eu medir aqui, 6 centímetros. Ou seja, do centro até toda a minha circunferência, eu terei pontos equidistantes, ou seja, a mesma distância, tá? Então, a circunferência é uma região no plano formada por pontos equidistantes de um ponto fixo chamado centro. Então, este pontinho aqui no meio é o centro. Essa volta é a circunferência. Então, aqui eu tenho a circunferência. Essa linha que fica em volta do círculo. Nesse caso, nós não temos o círculo, apenas a circunferência. Logo no início, eu tirei o círculo e nós ficamos apenas com a circunferência. Esse ponto aqui no meio, eu chamo de centro. Centro. Agora eu tenho aqui, raio. É um segmento com uma extremidade no centro e a outra em um ponto qualquer da circunferência. Raio. 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 Qualquer ponto do centro até a circunferência eu vou chamar de raio. O raio vai do centro até a circunferência. Isso aqui também é um raio. Isso aqui também é o raio. Ele é igual, ele é a mesma distância. Se eu pegar essa distância, é a mesma dessa e a mesma dessa. Então, raio é a distância que vai do centro até qualquer ponto da circunferência, ok? Diâmetro é o segmento que une dois pontos quaisquer, passando pelo centro. O que quer dizer isso? Vou apagar esses outros raios, vou deixar só um, tá? Para a gente ficar com espaço aqui para mostrar. O que é diâmetro? Diâmetro é o segmento que une dois pontos quaisquer, passando pelo centro. Então, ó, fui lá, passei pelo centro e marquei o outro. Isso aqui é o diâmetro. Diâmetro é tudo isso. Vai de uma extremidade até a outra, mas tem que passar pelo centro. No caso, o raio mais o raio, ó, dá um diâmetro. O raio mais o raio. Aqui não é raio também? Ó, isso aqui não é raio, que é do centro até aqui. Então, se eu juntar um raio mais um raio, eu tenho um diâmetro. Então, o diâmetro, na verdade, é o raio mais o raio, duas vezes o raio. Tá? Ou seja, ele vai de um ponto até o outro ponto do círculo. Corda. O que é uma corda? É bem parecida com diâmetro. Só que a corda não precisa passar pelo centro.
Corda é um segmento que une dois pontos quaisquer de uma circunferência. Ó, uni um ponto da circunferência até o outro. Isso é uma corda. Passei pelo centro? Não, eu não preciso passar pelo centro. A corda não precisa. O diâmetro necessariamente tem que passar pelo centro. A corda não. Aqui é uma corda. Corda. A corda não precisa passar pelo centro. Ela une dois pontos, tá? Quaisquer da circunferência. Eu posso escolher qualquer ponto que eu pegue de um lado e do outro, eu vou estar fazendo uma corda. Então, o diâmetro é uma corda. O diâmetro também é uma corda. Só que esse diâmetro, obrigatoriamente, tem que passar no centro. A corda, não. A corda pode passar em qualquer ponto, tá? E o arco? Arco é a porção compreendida entre dois pontos de uma curva. Por exemplo, quando eu fiz essa corda aqui, esse pedaço aqui, eu formei um arco. Ó. Um arco. Ela pegou dois pontos, desse ponto aqui até esse ponto, formei um arco. Aqui do raio até o diâmetro, formei outro arco. Esse pedacinho aqui, de um lado ao outro da minha corda, outro arco. Esse ponto aqui que eu marquei do diâmetro até o raio, outro arco. Então, o que é o arco? É um pedaço da circunferência. Arco. É um pedacinho da minha circunferência compreendida entre dois pontos. Tá? Então, quando eu tracei a minha corda, eu formei um arco. Um ponto daqui até aqui. O que é arco? Pedaço da circunferência. Vou mostrar aqui para vocês como vai ficar isso. Bem, gente, observando aqui a nossa circunferência, nós vamos marcar, tá, cada elemento. Então, vamos lá. Eu tenho aqui do centro, que é o ponto zero, o ponto O, até a minha circunferência, eu tenho essa linha aqui, OA, que eu vou chamar de raio. Do ponto O até o ponto A, eu tenho esse segmento de reta, porque segmento tem início e tem fim. Então, é um segmento de reta que simboliza o raio. Esse aqui é o raio do ponto O até o ponto A. Depois nós temos outro segmento de reta, do ponto B até o ponto C. Então, eu digo que isso aqui é o diâmetro. Então, ele vai do ponto B até o ponto C, é um segmento de reta, tem início e fim, e passa pela origem, então ele é o diâmetro. O diâmetro necessariamente tem que passar pela origem, tá? Ele tem que atravessar de um lado ao outro e passar pela origem. Aqui eu tenho do ponto D até o ponto E outro segmento de reta. É um segmento de reta que não está passando pela origem, ele está apenas cortando em dois pontos, tá? Mas sem passar pela origem. Então, eu chamo de corda. A corda é o segmento que ela está unindo dois pontos quaisquer, tá? Da circunferência, mas sem passar pela origem. Poderia estar em qualquer outro lugar, tá? Só não pode passar pela origem. Se ela passar pela origem, e vai ter um nome especial chamado diâmetro. E temos aqui em preto, que vai do ponto D ao ponto B, o arco. Olha, temos outros arcos? Sim. Do ponto B ao ponto E eu tenho outro arco, do ponto E até o ponto A eu tenho outro arco, do ponto A até o ponto C eu tenho outro arco, do ponto D até o ponto D, C até o ponto D eu tenho outro arco, mas eu quero marcar somente esse. Do ponto D até o ponto B, eu tenho um arco. Arco é um pedaço, tá, da minha circunferência. No caso, foi esse pedacinho aqui. Ele não é reto, ele forma um arco, por isso tem esse nome, tá? E o O é o centro, né? Esse ponto O é o centro.
Então, quais são os elementos da minha circunferência? Eu tenho o centro, tenho a própria circunferência, tenho essa distância que eu formo a minha circunferência se chama raio. O diâmetro, ele equivale a 2 vezes o raio, tá? E o raio é a metade do diâmetro, ok? Se o diâmetro é de uma ponta a outra, o raio é a metade. Raio mais raio dá um diâmetro. Diâmetro, metade do diâmetro dá o raio, tá ok? Aqui a distância de um ponto até outro, sem passar pela origem, é a corda. Cortei a minha circunferência de um ponto até outro sem passar pela origem. Então, eu tenho uma corda. Quando eu corto 2 pontos, eu formo um arco. Qualquer pedaço da minha circunferência é um arco. E o centro, que é a origem da minha circunferência. Essa foi uma aula rápida, uma aula simples, só para vocês entenderem os elementos de uma circunferência. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, de compartilhar e de se inscrever no canal, ok?